Meus amigos, lendo alguns comentários aqui do vídeo análise da qualificação que nós fizemos, uma pergunta muito interessante é por que Norris foi tão mais rápido que Piastri, sendo que a mesma equipe, mesmo carro, etc. Pois bem, então nesse vídeo vamos analisar a telemetria para vocês entenderem essa diferença, onde está essa diferença entre esses dois pilotos, e não só isso, fazer uma comparação lado a lado da tocada desses dois carros. Eu ia fazer essa montagem, mas o canal Yalistener aqui do YouTube quase sempre faz essas montagens, então vou pegar a dele mesmo, que já está pronta. Primeiro vamos à telemetria. E o motivo, pessoal, é muito simples. O Norris executou uma tocada, uma pilotagem totalmente diferente da do Piastri, fazendo-o ficar em primeiro, Piastri em oitavo, uma diferença de meio segundo. Na linha laranja é Norris, na linha branca é o Piastri. É o momento da pista em que Norris foi mais rápido que Piastri, basicamente na pista inteira, fazendo uma tocada totalmente diferente e possivelmente configurações ligeiramente diferentes em seu carro. Vamos lá. Vou pegar alguns trechos em que expõem a pilotagem diferente do Norris. Isso ficou bastante evidente após o primeiro setor. Vejamos nesta região aqui. Linha laranja é Norris, linha branca é Piastri. Esse trecho que vamos analisar é exatamente o início do segundo setor, ou seja, o setor de azul, onde tem muitas curvas. Olha só, um zigue-zague aqui, uma curva atrás da outra, é bem sinuoso. Então perceba que Norris, na linha laranja, reduz a velocidade antes do Piastri. Essas linhas simbolizam a velocidade. Então Norris freia antes e acelera antes também. Olha só aqui um pico de aceleração que antecedeu a do Piastri. Pessoal, isso aqui é uma diferença de milésimos de segundo, tá? E após a curva 4 e 5, há uma pequena aceleração aqui na reta entre a curva 5 e 6. Olha só quanto que o Norris acelerou antes que o Piastri, muito mais. Estamos falando de quase 30 km por hora a mais que o Piastri durante quase um segundo ou mais. Depois chega a frenagem, Norris freia antes mais uma vez e na próxima pequena reta ele acelera mais cedo e passa toda a pequena reta, que seria entre a curva 6 e a curva 7, uma retinha boa aqui, né? Olha só. De novo, de 20 a 30 km por hora a mais que o Piastri. Aqui nós temos quase 2 segundos de aceleração constante. E ele segue essa estratégia durante todas as outras curvas. E agora vamos à demonstração prática dos dois lado a lado. Lembrando, o Norris foi mais rápido que o Piastri em todos os setores. Quase 2 décimos mais rápido no primeiro setor, quase 2 décimos mais rápido no segundo setor e também quase 2 décimos mais rápido no terceiro setor, somando um total de quase 6 décimos mais rápido durante uma volta. Agora aqui vai ficar mais evidente. E olhando as imagens da onboard, eu classifico que Norris simplesmente não teve medo das curvas. Já o Piastri foi um pouco mais contido. Vejamos. Essas curvas foi onde os pilotos menos experientes mais erravam, como eu mostrei para vocês lá no vídeo qualificação. Olha só. Então, ó, direita rápida, depois vem uma esquerda aqui, ó, uma zebra muito alta e mais uma vez para a direita. Repararam uma coisa? Vou passar de novo, ver se vocês conseguem ver em tempo real. Principalmente nesta parte aqui, ó, esquerda, direita. Aqui Norris já está ligeiramente na frente do Piastri, mas olha como que o Norris atacou a zebra, meu amigo. Quase que ele perde a volta dele por limite de pista. Literalmente ele rampou sobre a zebra. Já o Piastri deixou meio carro só em cima da zebra. E fazendo isso, o Norris consegue sair mais rápido desta curva, porque ele utilizou mais espaço da pista. Então, na segunda parte aqui, os dois basicamente o mesmo apex, só que o Norris estava melhor posicionado porque ele avançou mais sobre aquela primeira zebra à esquerda. E a velocidade mínima de contorno do Norris foi 112 por hora, e do Piastri 102 por hora. E agora vamos para um momento também bem diferente entre esses pilotos. Aqui fica mais evidente ainda que Norris freia mais cedo, mas ele contorna algumas curvas com o pé embaixo. Já o Piastri tira o pé, não estava tão seguro com o seu carro. Repare. Esquerda, Norris freia mais cedo, pé embaixo, Piastri tira o pé. E só depois, o Norris também tira o pé um pouco. Esse trecho aqui é complicado, mas Norris passa mais tempo acelerando do que o Piastri. Repara uma coisa, na curva 7, que começa essa sequência de curvas, Norris ele entra um pouco mais devagar, freia mais cedo, lembra? Porém, isso permitiu que ele fizesse a curva 7, 8, 9 muito mais veloz que o Piastri, sobretudo a curva 8. Norris fez com o pé embaixo, já o Piastri precisou tirar o pé. E a curva 10, Norris quase 10 km por hora mais rápido que o Piastri. Essa foi a principal diferença entre esses dois pilotos. Norris com mais certeza do que faria e o Piastri com uma tocada um pouco mais na defensiva, pelo que deu a entender. Ou de repente é o estilo do Piastri, mas que nessa pista
não deu muito certo. Lembra daquela diferença de ataque da zebra lá na primeira curva? Então, só ali Norris já ficou 2,5 décimos mais rápido que o Piastri. Só ali. Depois, no restante da pista, no segundo setor, ele conseguiu colocar mais 2,5 décimos e lá no último setor, também mais 2 décimos, totalizando quase 6 décimos na frente. Meus amigos, para a volta rápida, ninguém bate o Norris nessa pista. Porém, a corrida não é volta rápida. É a administração de pneus, muita coisa pode mudar. E como eu já adiantei para vocês, um carro veloz nessa pista vai ter vantagem para fazer as ultrapassagens, por causa das grandes retas com DRS. E para essa pista, a Pirelli de novo fez uma pegadinha. Colocou o C2, C4 e C5, ou seja, existe uma diferença enorme aqui no meio, entre o C2 e C4, ou seja, o pneu duro ele é quase meio segundo mais lento que o C4, que é o médio, e quase 1 segundo mais lento por volta que o pneu macio. E ao que parece, Norris tem pneu macio sobrando, e a estratégia proposta pela própria Pirelli, na maioria delas, é realmente usar somente o pneu macio e o pneu médio. Eu duvido alguém usar o pneu duro, não faz sentido. Então, a estratégia proposta na maioria delas é de apenas uma parada, largar com pneu médio depois pneu macio, ou pneu macio depois pneu médio. E ao que parece, os principais pilotos têm pelo menos um jogo de pneu médio novo e alguns pilotos um jogo de pneu macio. Quem tiver pneu macio novo vai ter vantagem. Na simulação de corrida, nós vemos a McLaren, a principal, Red Bull logo atrás, com Max Verstappen, apenas 1 décimo atrás, é pouca coisa. E depois aí vem a Mercedes e Ferrari. Ou seja, aquela potência que vimos da Ferrari na qualificação não está se revertendo para a corrida. Muda muita coisa. Pela simulação, Max Verstappen vai ser muito mais veloz do que a Mercedes e Ferrari. Porém, Max Verstappen larga lá atrás, em 5º colocado. Vai ter que andar muito para ultrapassar essa galera. Mas de repente, essa era a estratégia da Red Bull. O foco deles sempre é corrida e não qualificação. Colocando esse ponto na mesa, será que Norris acabou focando demais na qualificação e não vai ter carro para corrida? Meus amigos, veremos mais tarde. Não esqueça de assistir o vídeo Análise Telemétrica da qualificação para entender exatamente o que aconteceu lá. Forte abraço e até mais. A qualificação para o GP do México nos trouxe algumas surpresas e reviravoltas e faremos uma análise telemétrica detalhada dos números que a TV não mostra, pois na telemetria você entende o que acontece na corrida. E o que aconteceu nesta qualificação foi bastante interessante. Bora entender? Então, no setor 1, podemos entender se o carro é veloz, tem boa velocidade, e no setor 2, um equilíbrio, e no 3, apenas se o carro é bom de curva. Então, aqui nós vimos, o que chamou muita atenção foi uma dificuldade enorme do Colapinto. Realmente, aqui no México, o Hülkenberg, colega do Bortoleto, acabou superando ele por 1,5 décimo. Indica que a Sauber não tá boa para a qualificação. Não existe uma discrepância muito grande entre dois pilotos. Piastri aparentou ter dificuldades aqui, olha só, atenção para o Piastri. O Norris fez o mesmo que o Verstappen, utilizou apenas um jogo de pneu macio, ou seja, o Norris vai para o Q2 e Q3 com vantagem em pneus novos.